link do Zoom, então entra na bio da Travessia, né? A Raquelzita vai entrar pelo link pelo perfil da Travessia agora. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre uma etapa da vida que eu gosto muito, e eu menciono como se fosse a etapa da metanoia, né? Ou prestes à metanoia, onde a gente consegue aprofundar ou consegue se conectar com a nossa alma de uma forma muito mais profunda, se Deus quiser, ou se a deusa permitir. E, e a gente vai falar hoje sobre essa questão da vulnerabilidade. A gente vai iniciar então um programa, né, que a gente se propôs desde o ano passado, é, que é a Travessia das Deusas. É a travessia em que a gente fala sobre toda essa questão da ciência, até navegando pela mitologia, né? A gente traz aí então as seis principais deusas, que a gente brinca, né? Que a gente tá entrando no portal, ou tá indo em direção ao Olimpo hoje. E a gente vai entender um pouco como que essas deusas se relacionam com a nossa vida, como que a gente se conecta de alguma forma com esses arquétipos. Antes de falar sobre arquétipos, a gente vai falar sobre complexos. E a gente não conseguiria falar sobre esses arquétipos sem antes falar do complexo materno, né? Então, gostaria de pedir, então, você que está aí no Instagram, você que está aqui com a gente no Zoom, que se conecte, então, com o que você entende que seja uma energia de maternidade, uma energia do que significa para você a palavra mãe, né? Quando eu gosto muito de falar, soltar algumas palavras assim, a gente conseguir imaginar ou conseguir ter conseguir realmente visualizar alguma imagem sobre isso que a gente está falando aqui. Então, se você quando eu falei de mãe, etc., o que que veio na mente de vocês, né? O que que vocês conseguiram conectar com essa palavra? Eu acho que é uma palavra muito forte, independente de você ter tido uma mãe presente ou não, né? Mas essa palavra ela transcende muito mais do que a figura só da sua mãe biológica. Raquelzinha, como é que você tá por aí? Tudo bem? Consegui me conectar com todas as tecnologias? Sim? Então, acho que está tudo funcionando, então que bom. Então, gostaria de. Como? Não Ô, estou te Kel, escutando. já solicitei o. Ah, tu já me solicitou e eu te deixei viajando, tá bom? Vou te aceitar aqui no Instagram, então, tá? Tá bom. Vou aceitar a Raquel. Ela já deve estar aí. Leva um tempinho, né, Kel? Hoje a gente vai falar, então, principalmente do nosso primeiro encontro, né? Que começa agora no domingo. Mas falando, sim? Conseguiu? Já deve estar entrando aqui. Então tá, dona Raquel. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só aceitar a Raquel aqui. Tô tentando. Agora foi. Seja bem-vindo, então. Agora a gente tá altamente conectado aqui, né? Estamos conectados aqui no Instagram, estamos conectados no Zoom, está tudo certo, né, dona Raquel? Sim, deu certo. Agora tá tudo certo. Tá me escutando bem? Tô te escutando. Poxa, que danado. Deixa eu Então, só. mas Tá. Eu só tenho que colocar esse aqui, como é? Deixa eu só me desconectar desse aqui, senão já vai ficar duplicado. Agora se ela. não quiser.
Para quem quiser entrar pelo Zoom, né, gente, pode me pedir aqui que eu mando o link para vocês, tá? Raquel, e tu também tem umas perguntas aí que o pessoal mandou na caixinha que a gente vai responder hoje, não é verdade? E Exatamente. daí para o pessoal não Que ficar é, morrendo de curiosidade. Calma aí. O pessoal não ficar morrendo de curiosidade, tu vai deixar para o final as perguntas, daí o pessoal tem chance de acrescentar algumas perguntas durante a nossa live para a gente responder na hora, é isso? Beleza. Já estou verificando que o meu som já está ok. Agora não está nada duplicado, já estamos todas conectadas, é isso? Uhum. Exatamente. Então tá. Vamos começar então. Eu vou começar com um texto e eu vou explicar da onde que surgiu esse texto, né, gente? Foi o seguinte, como que começou esse projeto e como que a gente vai falar aqui sobre o que que é travessia, sobre o que que é se conectar de alguma forma, é, qual é a ideia, de onde surgiu isso e etc, né? E por que que a gente está fazendo esse convite para uma conexão, para a gente passar esse portal juntas. E essa ideia, na verdade, começou porque tanto eu quanto a Raquel, somos duas Raquéis, a gente acredita muito que existem alguns conhecimentos que eles são possíveis somente quando a gente se relaciona com o outro, né? Então, para que a gente consiga aprofundar de alguma forma essa fase da nossa vida, né, essas experiências que a gente passa, e etc., a gente entende que a pessoa ela não vai conseguir fazer isso sozinha, ou até ela faz uma parte sozinha, ela faz uma parte individualmente, mas tem uma hora que ela precisa se relacionar com o outro até para perceber aspectos sobre ela mesma, correto? Então, como a gente gosta muito de falar, se vocês conhecem pessoalmente, tanto eu quanto a Raquel, vocês vão imaginar que a gente gosta de falar mais do que o Homem da Cobra. Então, vocês imaginam a quantidade de reuniões de 300 horas que a gente fez antes de começar essa travessia, né? Então, a gente sempre brinca, né? A gente sempre fala, a gente estava muito nessa ideia, nessa imaginação de que existem coisas que a gente não pode controlar e que a perimenopausa é uma dessas coisas, né? A gente compreende, então, perimenopausa, se a gente fosse criar uma ideia sobre o que que é isso, como que fazer essa travessia, a gente entender mais do que é dito. Então, imagina que a gente está conversando aqui e eu estou falando algumas palavras e vocês estão, né, colocando essas palavras de uma forma é, traçando um desenho dentro da cabeça de vocês aí. Então deve estar me ajudando assim, nossa, não gostei do cabelo dela. E daí a mente vai, né? A imaginação vai muito além. E daí a gente vai criando esse monte de imagens e essa criação, para criar essas imagens, além da nossa mente sozinha, vai fazer uma conexão e etc. Mas quando a gente se conecta com o outro, a gente consegue transcender o nosso universo, né? A gente consegue entrar no que a gente gosta de brincar muito, que é é, quando a gente vai para o mundo da imaginação mesmo. Por isso que a gente chamou esse grupo de Confreiro das Deusas, né? Porque a gente se conecta com energias, ou seja, modelos que são muito antigos e que são conhecidos então como arquétipos, né? Que são modelos que são, de alguma forma, entendido mesmo que não por todos, mesmo que eles não são entendidos de uma forma consciente. Então, às vezes, é muito mais sobre uma percepção interna do que necessariamente uma racionalização com relação àquele conceito. Por isso que a gente brinca que existe sim, dentro desse trabalho, uma compreensão que é feita de uma forma racional ou física, né? Física, então, racional, que a gente envolveria a mente, e existe um entendimento que ele vai além desse campo. Né? Que é onde a gente diz que é a força da perimenopausa, que é justamente quando a gente se rendeu de alguma forma e a gente acreditou ou confiou, e eu gosto muito de visualizar a carta do tarô do louco, né? Quando a gente
imagina essa etapa, que é quando a gente se sente seguro o suficiente para se jogar do abismo e de alguma forma a gente tem certeza que não vai se machucar se jogando de lá, né? Para se fazer esse salto ou para conseguir se jogar do abismo, a gente tem que confiar em alguma coisa que existe dentro da gente mesmo que a gente não consegue explicar racionalmente. Para fazer essa conexão de sair do racional ou do mental e conseguir pensar ou vivenciar a menopausa além do racional, a gente trouxe a mitologia. A mitologia ela serve para a gente ultrapassar esse limite do que é entendido pela teoria. Ela é muito mais percebida, mas essa percepção eu não tenho nem como explicar para vocês como ela é. Vocês só sabem ou às vezes nem compreendem, mas percebem, entende? E a Raquel tá fazendo uma cara de interrogação para mim, mas é exatamente essa cara de interrogação que eu adoro quando eu falo sobre esse assunto, né, Raquel? E a Raquel já sabe disso, porque a intenção não é que tudo fique entendido ou todas as caixas sejam ticadas, né? Mas a gente vai acessar esse conhecimento e essa travessia de diversas formas, às vezes sem que eu compreenda ela, né? Então, é um grupo em que, às vezes, e eu diria que quase sempre, não vai fazer sentido, mas eu não vou conseguir trazer através de palavras, mas a gente estimula as pessoas, né, a acessar esse campo de uma forma fora dessa teoria, né? Então, e é o que é mais desafiador, e ao mesmo tempo eu acredito que seja o que a gente faz muito na perimenopausa, que é além de perceber ou além de explicar o que seria uma reposição hormonal, que é a maior parte dos assuntos que transitam, né, sobre essa etapa da vida, é a gente conversar sobre opções ou portais que cada um vai decidir ou não, né? Entrar, como se fossem portas em que a gente acessasse e a gente só consegue fazer esse acesso através dessa mitologia. Raquel, como é que está tudo por aí? Temos perguntas, temos questionamentos. Tu quer me fazer alguma pergunta? Ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Uhum. Uhum. Ó, uhum. Ô, Kel, a Dani que tá aqui no Zoom tá dizendo que ela não tá conseguindo te escutar. É claro que ela não tá conseguindo me escutar porque eu tava com o microfone mutado. Ai, que ótimo, né, minha gente? A Ana também falou, agora deu. Tá bom, foi mal, gente. É um É um mistério, é um mistério, mistério. é um mistério. É que assim, a gente muta o microfone, que é para vocês entenderem de uma outra forma, sabe? Exato. Não É só para precisa, eles não lerem precisa de sinais. áudio. Ai, gente, que horror. Tá, não. Ai. Vai lá, Raquelzinha. Agora sim, tá. Então, assim, a gente recebeu uma pergunta que eu acho que antes a gente mergulhar nesses arquétipos, assim, de uma forma mais profunda e individualizada, mas
por que que os arquétipos? Porque assim, a gente trouxe essa questão com a visão junção com a perimenopausa, ou até não necessariamente perimenopausa, mas essa transição na vida da mulher, mais, né, dali desse setênio ali dos 40 e poucos e blocos, mas por que que a pergunta, na verdade, é o seguinte, ó, por que que essa abordagem dos arquétipos das deusas ela é tão poderosa para o autoconhecimento feminino? Foi isso que, tipo assim, por que que tem tanta gente que fala, né, assim, sobre isso, independente de qual fase a gente está falando, mas qual é a conexão que se estabelece e por que que ela é tão poderosa? Então, a proposta de trazer a mitologia e de trazer essas seis deusas, seis oficialmente, né? Porque eu já falei anteriormente em alguns momentos que eu vou trazer outras deusas, porque para a gente acessar a perimenopausa, ou para a gente ir para o caminho da perimenopausa para a menopausa, a gente acessa o que na magia natural é chamada como as deusas escuras, né? E daí eu vou trazer algumas delas no final do programa. O que acontece? Assim como, assim como algumas outras teorias ou algumas energias. Vamos falar de energia, tá? Para a gente conseguir explicar uma energia, eu não consigo racionalmente explicar o que que é essa energia. Assim também acontece com um arquétipo, o que muitas pessoas confundem arquétipo com estereótipo, tá? Estereótipo é um modelo de alguma coisa. Arquétipo é energia em que eu tenho algumas características, mas eu não consigo racionalmente ou através de teoria explicar exatamente o que é um arquétipo. Existe o acesso àquilo, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, a trajetória ela trabalha justamente com isso, que é uma série de atividades, uma série de exercícios que a gente faz e que a gente vai perceber na gente. Então, não é eu chegar e falar assim: olha, a gente vai fazer o questionário, aí vocês completam o questionário, entendeu? E vai sair, se der 3 pontos, vocês, ó, é Atena. Não é assim, né? Dá o Então, é o check. quê? Não é assim, não vai ter um gabarito. Lembra, ô, Raquel, me lembra aqueles questionários da revista Capricho, quando a gente era adolescente, sabe? Do tipo Uhum. assim, descubra qual arquétipo da deusa você se identifica. Não, não é assim. Ramuda! Olha, meu coleguinha, já há muito tempo que eu não falo, que eu não vejo Ramuda. Desculpa, gente, me distraí aqui. Oi, Ramuda. O que que acontece? Quando a gente acessa, então, né? Qual é a proposta? No domingo, agora, o primeiro encontro, ele é com Artemis e com Atena. Então, a gente faz uma semana de exercícios e conexões com Artemis, né? Se a gente for perceber, por exemplo, Raquel, o que que é Atena, né? O que que aconteceu, como é que é isso, e etc. A, desculpa, a Artemis, né? Que é a primeira. A Artemis, ela se a gente for assim, colocar de uma forma muito resumida, é como se fosse uma energia selvagem e independente, né? Então, é claro que a gente trabalha com a luz e sombra desse arquétipo, né? Quais são as facilidades se eu me percebo altamente conectada com esse arquétipo, digamos assim, eu consigo perceber quais são as características ou facilidades que eu tenho em lidar com essa energia, né? E eu consigo perceber em mim mesma, coisas sobre mim, né? Então, a partir destes exercícios. Então, é muito prático, né? Todos esses exercícios. E eles são de diversas ordens, né? Que eu gosto muito de deixar como mistério mesmo. No encontro, a gente explica qual é a história, qual é a mitologia mesmo, né? Qual é a luz e sombra dessa deusa. A gente faz uma série, então, durante uma semana de exercícios com essa deusa entra na energia, por exemplo, de Atena, que daí, no caso, mais uma semana de exercícios com Atena, né? Que daí, se a gente for analisar ou entender, seria uma estrategista, uma lógica, né? A gente entra nesse campo e a gente vai se percebendo a partir disso. Por que que isso me ajuda com relação à fase em que estou vivendo, com esse setênio que eu estou fazendo essa travessia? Porque eu vou.
integrar partes de mim que às vezes eu nunca acessei antes. Então a gente utiliza esse contato com essas deusas para justamente como se a gente estivesse montando mesmo um mosaico ou um quebra-cabeça de quem a gente é. Então eu estou traçando o meu mapa e eu consigo então criar uma imagem de quem que é a Raquel. E não de quem que é a Raquel a vida toda, mas nesse momento. A partir do momento que eu tenho uma imagem de mim mesma, neste momento agora, eu consigo entender qual é o reflexo ou qual é a imaginação, ou essa visualização que eu tenho de mim mesma. Raquel, o que que acontece quando eu consigo entender a imagem que eu tenho de mim mesma? A gente vai entendendo como que isso reflete para mim em relação ao outro e em relação ao universo. Então, eu vou conectar com uma gama de, né? Eu vou indo, né, do micro para o macro, fazendo como se fosse esse reflexo mesmo, né, de quem eu sou. Então, é como a gente, claro, né, tem aspectos de cada uma dessas deusas. E a gente faz conexão com algumas delas mais, e às vezes a gente tem até ranço de algumas delas, né? Fala assim, nossa, gente, como assim? Não me conecto nada com essa aqui, entendeu? Não tem nada a ver comigo, Deus me livre de ser parecida com ela, né? E daí o que que acontece? A gente sempre brinca, né? Cara, se atravessou, vamos usar um termo junguiano, né? Se a gente ficou atravessado com aquilo, com aquele assunto, com aquele pensamento, digamos assim, a gente sempre vai analisar, né? Porque de alguma forma a gente foi afetado com aquilo, né? E a gente tem algum aspecto da gente. Eu sempre falei assim, a gente não tem nada a ver com era. Né? Tipo, não me conecto de forma alguma com essa Deus e etc, não tem nada a ver e tal. Aí tu vai olhando assim, interessante, né? Por que será, então? E daí tu vai conseguindo montar esses aspectos, né? Do porquê que aquilo me incomoda de alguma forma, por que que aquilo me atravessa de alguma forma, né? Por que que a gente fica afetado com relação àquilo. Mas, Raquel, eu estou falando um tempão e eu queria te perguntar uma coisa, até para a gente trazer um contexto aqui para a live no Instagram e para o pessoal que está aqui com a gente no Zoom. Hum. Eu queria saber assim, o que que tu está fazendo aqui nesse programa? Quem que tu é? Eu queria que tu te apresentasse, que tu queria que desse as boas-vindas aí pro pessoal. Quero, mas eu tô com uma lista de perguntas também para te fazer, tá? Tu não se empolga Mas eu fazendo, só me quero, jogando pergunta, que eu tô com uma lista aqui. eu quero saber quem que tu é, o que que tu tá fazendo aí, por que que tu Ai, tá meu Deus do céu. Eu sou uma grande fã das deusas, né? Só para começar isso, tá? Mas não, vamos lá, né? O meu nome é Raquel da é. Rosa, eu sou farmacêutica, tenho mestrado em nutrição, pós em nutrição esportiva e me especializei na parte de saúde da mulher. E comecei a trabalhar Uhum. com os ciclos, principalmente, né? Os ciclos menstruais, a fisiologia da mulher. Comecei a pesquisar que a maioria dos estudos são feitos em homens, né? Então a gente precisa de mais mulheres olhando para a saúde da mulher, assim, e entendendo a individualidade da mulher. Só que eu sou uma pessoa que vem do mundo acadêmico, só que eu sou absolutamente apaixonada pelo sagrado feminino, pelo autoconhecimento, por psicologia, por neurociência e por uma filosofia, mas é uma pancada de coisa, né? Mitologia também. Então a gente vai integrando. Eu não consigo olhar para a saúde de uma pessoa sem integrar os outros corpos, sem olhar para os outros corpos. Por quê? Porque os próprios, assim, agora eu vou usando as minhas explicações, né? Os próprios estudos mostram, e eu sempre falo isso, mulheres com os mesmos níveis hormonais, com as mesmas condições, a mesma idade, apresentam manifestações diferentes, tanto de personalidade, ou seja, de algum sintoma mesmo, ou seja, de qualquer coisa. E eu queria muito trazer, eu queria muito, isso antes de Raquel entrar na minha vida, eu queria muito entender e explicar por que que as mulheres, principalmente, por exemplo, né, nas 4 fases do ciclo menstrual, elas se manifestam de formas tão diferentes, mesmo que teoricamente
está acontecendo o mesmo ciclo nelas, né? Elas estão com mais ou menos com as oscilações hormonais semelhantes e elas manifestam completamente diferente. Eu sempre quis entender esse além. E eu já achava que era nas deusas que eu ia encontrar essa explicação, nesses arquétipos que elas se identificam em cada fase do ciclo. Até que você me apareceu maravilhosa, junguiana, apaixonada por mitologia, já com essa proposta, passando por uma fase extremamente delicada da perimenopausa e convidando para a gente fazer esse projeto juntas, que era unir justamente a ciência, o que tem de respaldo na ciência, com a parte mitológica, para poder, o que a gente não consegue explicar aqui, a gente vem para cá e vice-versa. A gente vai costurando essa linha dessas duas a gente vai costurando essas duas linhas para tecer, assim, né? Um manto muito aconchegante para todas as mulheres que fizerem a travessia com a gente. E aí, no meio do caminho, quando eu comecei a me aprofundar e mergulhar na perimenopausa, eu descobri que a perimenopausa não acontece, não começa só quando começam ali os calorões das mulheres, esses sintomas e tudo mais. Começa a acontecer muito antes, e as oscilações hormonais acontecem já a partir dos 35 anos, e a gente não precisa usar isso como não, isso não acaba com a vida de ninguém, isso não vai fazer com que a gente seja menos mulher, isso não se manifesta da mesma forma, a gente pode criar muito e a vida inteira, sabe? E eu também compreendi nesse processo que quanto mais a gente se conhecer fisicamente, fisiologicamente, a gente pode ter autonomia na nossa saúde. Porque o que me incomoda também é sempre as mulheres estarem à mercê, né, na mão de todos os profissionais da saúde, sem também entender o que está acontecendo no seu próprio corpo. E aí eu tenho um prazer enorme a gente estar nessa live aqui hoje e animadíssima para a gente mergulhar no universo das deusas hoje. Respondi bem? Era. Eu tava curiosa pra saber quem que tu era, né? Por isso que eu tô te perguntando, pra saber quem que tu é. Oi, Te dá boa boa noite, noite. Maria. Boa noite, Ana. Tô dando boa noite pro Maria, pessoal Maria é que minha deu boa noite mãe. pra Ó, gente. a mãe. Ai, que querida, a mãe dela tá assistindo a live, gente. Oi. A Maria da Graça, ela curte todos os posts, ela é a coisa mais fofa do mundo. E ela comprou a É, imersão também. ela Fofinha. comprou a imersão também, que fofo. É, Tá. Mas agora eu vou. Não, então, peraí. Calma aí, calma aí. Mas agora é minha vez de tem fazer pergunta pra pergunta? ti. Tá bom. Tenho pergunta, tá? Deixa eu Uhum. começar assim, porque assim, ó, eu sou uma pessoa que já estudei muito sobre deuses, sobre arquétipos, embora eu não seja especialista que nem tu, né? Mas eu queria que a gente começasse um pouquinho num nível antes, para as pessoas entenderem, Tá. que é o assim, ó, que a gente já entendeu por que que os arquétipos da deusa são importantes, porque eles vão, cada arquétipo manifesta como se fosse uma das nossas faces, digamos assim, certo? Me corrija se eu estiver errado. Uhum. Então ela é, por exemplo, né, tem uma deusa que ela é mais esportista, mais esportista no sentido, né, mais assim, mais selvagem, mais Fiquei livre. visualizando a Barbie Esporte agora quando tu falou a Deus esportista. Então, assim, mais competitiva, ela é mais, sabe, ela é da selvagem, ela é livre, ela é, enfim, tem uma que ela é mais intelectual, né, que ela é mais racional, tem outra que ela é a face mais materna, né, a que cuida muito dos outros, tem aquela que é mais espiritual, tem a outra que é mais sensual, né, enfim, tudo mais. Pelo que eu entendo, cada deusa manifesta uma dessas faces e todas as mulheres possuem todas essas faces. Meio que uma um pouco mais, outra um pouco menos, a gente vai manifestando. E dependendo de cada etapa da vida, a gente está com uma deusa mais influenciando a nossa vida. Seria isso? Como se fosse um blend, né? A gente vai ter um mix aí de deusas, né? Então, é claro que a gente vai se relacionar mais com algumas do que com outras, às vezes pela vida inteira, às vezes por uma fase da vida, entendendo que a mitologia e as deusas, elas não tratam de alguma coisa que a gente vai entender by the book, né? De uma forma muito racional. Vamos imaginar que também eu acho que fica. É como se tentasse explicar o que que é vento, entende? Quando eu falo a palavra vento, você sabe o que que é o vento, mas você não consegue explicar racionalmente. Dá para dar aspectos, ou dá para
falar sobre características do vento, entende? Para explicar o que que é vento para uma pessoa. Mas a gente só consegue perceber o que que é o vento a partir do momento que a gente sentiu ele. Então, os arquétipos, eles seriam mais ou menos isso, entende? Eu não tenho como racionalmente explicar o que é um arquétipo, mas eu tenho como dar características desse modelo, né? Que é muito ancestral, em que a gente muito mais percebe ele do que entende de uma forma lógica, né? Então, por que que isso me ajuda? Porque isso vai fazer com que eu consiga identificar aspectos meus que são muito profundos, entende? É como se eu. Exato, é um outro. Exatamente, a Dani comentou exatamente isso. É tipo, não tem como. Como é que eu vou explicar o que que brisa, né? Vento, gotas de chuva, granizo, sei lá, dá para eu explicar? Não, é porque a água virou pedrinha e não sei o que, entende? Mas a gente vai num outro nível, a gente vai numa percepção que eu preciso sentir aquilo. Uhum. Eu não tenho como te explicar e tu assim, eu sei o que que é isso, entende? Tá. Então, é uma manifestação, exatamente. Então, quando eu. Ah, Dani, que legal, meu Deus, eu amo isso, exatamente porque É apaixonante mesmo. eu vou fazer uma relação aqui com a intuição, tá? Quando a gente descreve o que é a intuição, e a gente acessa muito intuição nessa fase da vida, é, claro, se a gente estiver atenta, né? É, eu não consigo explicar exatamente o que é intuição, mas a gente consegue entender ou observar sentir essa intuição a partir do momento que ela se manifestou em mim. Eu vou usar a palavra da Dani que eu gostei bastante, que é exatamente essa manifestação. Existem coisas que eu consigo perceber a partir do momento que eu entrei no campo daquilo, sabe? Aquilo se manifestou em mim, né? Entendi. Então, o arquétipo, ele é muito isso. É que nem quando eu comecei a estudar a I Ching, que existem, né, essas energias, vamos dizer assim, eu não... Primeiro que em chinês antigo e etc, e lá, né, até eu consegui entender, mas assim, é uma... Tu tem uma percepção do que é aquilo, mas tu não racionalmente consegue explicar o que que é. É como se eu Uhum. tivesse que perceber aquilo de alguma outra forma. É numa forma Tá, mais profunda. tá. E aí eu queria te fazer uma pergunta, porque né, assim, quando a gente fala em deusa, as pessoas associam assim, mais deusa, mais da religião, tipo, porque a gente está acostumado dentro né, principalmente aqui no Brasil, que é né, esse Deus onipresente que nós temos aqui, como um Deus só e tudo mais. Então, assim, explicar um pouquinho para as pessoas que não entendem nada né, dessa questão, que não tem nada a ver com religião, que esses arquétipos, eles vêm da mitologia grega, esses que a gente vai trabalhar. Existem outras deusas de outras culturas, né? E eu queria também que você trouxesse uma, uma, uma visão, assim, um exemplo prático, por exemplo, de como que uma mulher estaria manifestando uma deusa na vida dela, sabe? Se tivesse em equilíbrio, ou manifestando várias delas, entende? Eu vou um nível acima, tá? Eu vou falar sobre Tá, o complexo materno, tá? tá. É, o que que acontece? Eu tenho dentro do complexo materno uma imagem de uma mãe. Por exemplo, vamos utilizar algumas religiões aqui, tá? Iemanjá. E eu tenho uma outra dentro desse mesmo complexo materno, a Nossa Senhora, Nossa Senhora. tá? Uhum. Então, vamos entender essas duas aqui dentro desse mesmo complexo. Dentro desse mesmo complexo, eu tenho Nossa Senhora, que é aquela mãe que eu vou entender como sendo extremamente misericordiosa, né? Extremamente dócil. Eu vou entender ela acolhedora. Eu vou entender essa mãe que está nesse mesmo complexo se manifestando com uma energia que tem essas características, tá? E eu vou entender Iemanjá, por exemplo, que vai se
se manifestar nesse mesmo complexo, tá? De uma forma o quê? Às vezes extremamente dura, né? Porém, ao mesmo tempo, acolhedora. Então, o que acontece? Todas essas duas, elas estão dentro desse mesmo complexo materno, mas são energias que eu acesso de uma forma diferente. Então, as deusas, o que que acontece? Essas deusas, elas são. Só um pouquinho que eu vou arrumar meu celular aqui. Tá. Essas deusas, elas são, elas fazem parte desse mesmo complexo, né? Que é do feminino, porém, elas são energias manifestadas de formas diferentes. Tá. Então, Uhum. quando eu acesso, por exemplo, é, vamos dizer, não, vamos dizer Hestia, tá? Que é, é a guardiã do sagrado, né? Feminino, que é representada, então, como dentro da luz, uma força, uma energia introspectiva, centrada, conectada ao mundo interior e espiritualidade, eu vou entender que eu me manifesto essa energia desta forma, esse feminino dessa forma. Por isso que a gente trabalha com essas seis deusas, porque essas seis deusas elas são formas em que eu manifesto o meu feminino. Entendi, perfeito. Ótimo, maravilhoso. E Não a tem, gente vai e começar a dizendo assim, falar. desculpa, Raquel, só dizendo que não existe forma certa ou errada da gente manifestar o nosso feminino, é apenas o nosso jeito. Então qual é a intenção? É que a gente descubra qual é a minha forma, quais são as energias que eu acesso, Uhum, uhum, né? De que perfeito. forma que eu manifesto isso? Tu tá travando um pouquinho aqui no Instagram, tá? Só pra te avisar. No Zoom tá ok, mas no Né? Instagram tá travando um pouquinho. Não sei o que tá. Tá bom. Vou tentar Tá, mudar meu telefone de lugar. beleza. Então eu vou continuar falando aqui que Uhum, exatamente todas essas imagens, né? Todas essas energias femininas são manifestadas de formas diferentes. E aí, puxando, uhum, né, conectando um pouco como é que a gente faz com a ciência, que é isso que eu falo, né? Porque, por exemplo, é, eu postei ontem, né? Eu repostei aquele Reels da Fernanda Lima falando sobre os sintomas dela da perimenopausa, que ela estava com os calorões, com a oscilação de humor, e ela falou muito da massa cinzenta, né? Que a mulher perde massa uhum. cinzenta, Vou então até ela pegar o estava. meu, vou até pegar meu leque aqui, que eu e a Fernanda, a gente tá junta nessa. E A gente, aí, a gente não tem nada em comum, tá? A gente não se parece, mas isso a gente tem em comum. e aí e aí ela falou, né, da massa cinzenta e que ela estava ficando, né, esquecida Isso. e estava com essa névoa mental e tudo mais. Uhum, E aí, trazendo um pouco já disso, né, realmente, assim, as mulheres perdem massa cinzenta durante a uhum, perimenopausa e depois da menopausa. Mas o mais curioso de tudo isso é que 60% só das mulheres reclamam de algum problema cognitivo, ou seja, desses esquecimentos, essas névoas mentais e tudo mais. E desses que reclamam, desses 60% que reclamam, quando você vai metrificar, ou seja, quando você vai para ação lá para testes, porque assim, uma coisa é eu dizer, tipo hoje, né? Esqueci aqui de abrir o microfone, botei um frango passar, esqueci no forno e ele torrou, sabe? Uma coisa é você falar, ai, tô esquecida, hoje marquei dois compromissos para o mesmo horário também. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vai metrificar, você passa por testes, enfim. Então, dessas 60% né, que falam que estão com essas questões, e você metrifica, uma parcela muito pequena, de fato, tem essas questões cognitivas, de fato. E o cérebro, ele vai se adaptando, depois ele volta ao normal, entende? Ele tende a voltar ao uhum, normal, ele vai encontrando outros caminhos para restaurar o estrogênio no cérebro. E quem estava na imersão sabe do uhum, que eu estou falando. É, Tudo isso que eu te falei para dizer é que todas as mulheres passam, assim, mais ou menos em algum grau, não necessariamente no mesmo tempo, não é linear, não é uma história com começo, meio e fim, né, gente? As coisas, elas vão e voltam, assim. Mas todas elas passam, assim como no ciclo menstrual, passam por essas mudanças.
Então, só que a manifestação delas é diferente. Algumas vão ter calorão, outras não têm calorão, mas daí elas vão ter essa questão da oscilação de humor. Outras não têm oscilação de humor, mas muda a composição corporal, ganha mais peso. Outras, muito pelo contrário, elas ficam ativas, ficam com a libido lá em cima. Tem, gente, pode parecer que não, mas tem muitas, inclusive Tem. na TPM também, na própria TPM tem mulheres que relatam euforia, sabe? Uhum. É como se o corpo tivesse dizendo que essa condição, que para muitas outras mulheres pode parecer e manifestar de outra forma, para mim está se manifestando dessa forma. Sim. Então, aí, sabe, algumas acabam mudando de relacionamento nessa fase, outras ficam mais engajadas com o relacionamento que já tem. E aí eu queria que você trouxesse essa questão, que eu acredito que seja isso que a gente vai entrar nas deusas, né? Porque para a gente entender que esse script ele não está dado, que é até uma palavra isso que você fala, né? Que esse script ele não está dado. Então a mulher não é porque ela está passando por essas oscilações hormonais que ela vai ter que ela precisa viver da mesma forma como a gente fica escutando como ela tem que viver. Ela pode escolher o que ela quer viver e aí é onde as deusas vão entrar para nos ajudar a identificar essas partes que a gente esqueceu pelo caminho e que a gente não integrou pelo caminho e que a gente quer integrar, né? Mais ou menos isso, sim? Isso, exatamente. O que que acontece é o seguinte, daí a gente vai entrar em algumas crenças e tal, né? Mas o que acontece? Quando a gente está nesse setênio da vida, né, que é lá pelos 40 anos e etc., existe como se a gente fosse pro morreu, vai prestar conta da vida, entendeu? Então, o que acontece? Se eu fiz escolhas durante a minha vida que me desconectaram ou que me afastaram da minha alma, quando chega nos 40, meu bem, o negócio vai desandar de uma tal forma que você vai se questionar com relação a tudo, entende? Então é por isso que se a gente for fazer um espelhamento, se a gente for entrar um pouquinho nos estudos da antroposofia, a gente vai entender o quê? Que existe um espelho em que a idade dos 42 aos 49 anos, que é esse setênio que eu estou comentando, ela corresponde aos 14 e 21 anos. Gente, quem que você era nos 14 e 20 anos? Eu não sei de vocês, mas comigo o negócio pegou. Entende? São vários questionamentos. O que que acontece? Nesse setênio, tu vai entrar nesses mesmos questionamentos, entendeu? Então, se o casamento não tá bom, vai dar chabu. Se o emprego não era o que tu queria fazer, n- alguma coisa vai desandar, entende? Se a gente não tiver bem com a gente mesmo, o negócio vai desandar feio. Então, e o que acontece? Com os sintomas da perimenopausa e etc. é, o nosso corpo ele vai avisar o que está errado. E a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar colocar a terra em cima e dizer assim, não está acontecendo nada, né? Então a gente vai querer anular todos esses avisos, porque o nosso corpo é muito sábio, gente, né? Não é? A gente não tem doença à toa. Então, o corpo ele vai dando um monte de aviso. Gente, eu tenho calorão, não é à toa que eu tenho calorão. Por que que a Raquel tem calorão e a outra pessoa. Eu encontrei uma amiga hoje, ela falou assim: Cara, eu nunca senti tanto frio na minha vida. Eu falei assim: Porque é exatamente o que tu precisa sentir. Tem a ver com a tua trajetória de vida, tem a ver com quem tu é, entende? Então, e ela falou: Cara, eu nunca senti frio na minha vida, eu sempre fui uma pessoa extremamente encalorada, e etc. Eu falei assim: mas é o teu chamado, cada um tem o seu chamado. Então, o que que é a travessia? É descobrir qual que é o teu chamado, entende? É descobrir qual que é o que que a tua alma tá tentando te falar, gritando assim, falando assim, pelo amor de Deus, eu estou tentando falar para você isso, isso, isso. Como que a gente acessa isso da melhor ou da forma mais fácil possível? Através da mitologia. Fica muito simples. Ah, entendi agora. Poxa, sou sempre comprometida, sou sempre leal. Eu tenho uma pergunta, a Dani colocou. Beleza, Dani. Ótimo. Tem uma pergunta aqui É, também da Ana aqui no pode colocar no Instagram. chat que a gente responde. Aí coloca. Eu sempre fui uma pessoa assim, assim, assim. Claro, pode, Dani. Pode ser. E etc. Gente,
porque às vezes a gente se adaptou demais, a gente ficou muito distante de quem a gente é, entende? De quem, da nossa alma. E tem, quando chega nessa idade, a gente vai ter o juízo final dos 40 anos, entende? E vai ter que prestar conta. E se a conta foi de uma pessoa que se adaptou demais, a gente vai ter que, a gente tá pagando essa conta, entendeu? Uhum. Então, é um chamado, ó. E como saber que estamos vivendo no momento? A pergunta da Ana, querida Ana. É, a gente consegue perceber através da luz e sombra de cada deusa, tá, Ana? Então, a gente consegue perceber, por exemplo, assim, pô, se eu sou uma pessoa que é extremamente aqui, ó. Vamos pegar a Atena, tá? Se eu sou uma pessoa que sou extremamente inteligente, prática, determinada, focada na carreira, na razão, sabe aquela pessoa que tá tudo assim, ah, não, isso aqui é pá, pá, né? Tudo é de uma forma muito. é, Então, aqui, né, que é a sombra, vou comentar sobre a sombra da Atena, por exemplo, que é a questão de se desconectar das emoções, dificuldade de intimidade, né, distanciada do feminino. Isso tudo é Muito da sombra da cabeça, Atena, por né? exemplo. Então assim, eu tô vivendo aqui, ó. Eu tô vivendo nessa parte, eu me desconectei do que sente, né? Do sentido, da emoção e etc. Então eu tô vivendo o quê? Eu tô vivendo, claro, né? Às vezes a gente pode estar vivendo a luz daquela deusa, né? E a gente manifesta tanto luz e sombra de cada uma dessas energias, mas quando eu vou para o extremo, eu fico só na sombra. E daí isso é um problema, né? É porque Então, que é onde. Desculpa, Raquel. não, é que assim, pode ser que as próximas gerações venham de uma forma diferente, mas até a nossa, né? É difícil a mulher que teve a possibilidade de passar por todas as suas etapas da vida vivenciando aquela etapa, né? Assim, ser criança, enquanto é criança, ser criança, enquanto é adolescente, ser adolescente, enquanto é jovem adulta, a gente acaba, né, tendo muitas questões que vão se misturando ao longo da vida e também uma dificuldade em a gente, ninguém ensinou para a gente se perceber e a gente poder identificar quando a gente está saindo de um equilíbrio, né? Então, quando a gente está sendo racional demais, ou emocional demais, ou cuidando dos outros demais e cuidando da gente de Uhum, menos, a gente tem essa dificuldade em perceber, porque também muitas dessas sombras também nos são úteis, né? uhum. Claro, óbvio. Eu sempre brinco, gente, doença tem uma utilidade, entendeu? O meu excesso de peso, ele tem uma utilidade. As coisas não acontecem, não se manifestam na gente à toa. Existe sempre um motivo do porquê que aquilo é manifestado. Existe um estudo, claro, né, de Heinz, da bioenergia, em que a gente acumula energia no nosso corpo, né, dependendo de quem a gente é. Então, dependendo de como a gente entendeu ou percebeu a vida, e a gente percebe as coisas de uma forma muito distinta. E é claro que eu percebo hoje de uma forma em que nós somos várias pessoas, né? Então, quando a gente faz, que a Dani, que eu vou até aproveitar para responder a pergunta da Dani, né? Que ela colocou aqui nesse processo, você falou que são exercícios durante a semana, é isso? É? Todo dia tem um exercício muito simples de fazer, tá? Mas que é muito profundo, em que a gente acessa essa energia daquela deusa da semana e a gente vai perceber através de vários exercícios lúdicos, de forma prática também, né? A gente vai trazer de forma muito dinâmica isso, em que eu tenho um mapa no final dessa semana, em que eu entendi assim, caramba, não sabia que eu tinha tantos aspectos assim, ou tanta, não sabia que eu manifestava Atena, por exemplo. Às vezes pode ser uma surpresa pra gente, né? Quando eu fui ver assim, nossa, não tenho. Quando eu vi a Era, né? Eu assim, nossa, não tenho nada da Era, né? Então a Por gente que que tu faz achou uma isso, série. Raquel? Eu achei assim, eu era, nunca, jamais, não tem nada a ver comigo. E daí, quando a gente vai percebendo as coisas, né? Quando a gente entende as coisas
manifestando elas. Então, quando a gente passa por uma série de exercícios, quando a gente vai fazer, entrar em contato com essa energia, é que eu vou perceber em mim assim, ó, caramba, isso eu faço, né? Então, eu tenho clareza através desse mapa, e é claro, né? Não sei se você tem pessoas assim como a Dani, né, que tá me conhecendo há pouco, me conhece há pouco tempo, mas eu gosto de fazer exercício assim, ó, os dois pés no peito, sabe? Aquele que assim, que a pessoa fica assim, sabe? A Raquel já conhece, né, Raquel? Senhora. Então, para não ficar dúvida, sabe? Para não assim, ai, será que eu tenho mesmo aspectos da Atena? Olha, tu pode ter certeza que tu vai descobrir rapidinho. Uhum. Então, isso traz uma clareza tão grande pra gente que é quando a gente começa a perceber, e daí a Raquel comentou do script, os nossos padrões, né? Eu consigo entender assim, caramba, então é por isso que eu vivo essa história de novo e de novo na minha vida. E a gente não percebe isso. Porque, claro, né? Se a gente tivesse percebido, a gente teria mudado esse padrão, né? Então, a ideia da travessia é justamente isso, é de trazer um mapa, né? E a gente liga isso com esses aspectos físicos, né? Por que que eu tenho calorão? A gente vou deixar vocês curiosos, eu vou explicar só na travessia, né? Porque esse é um chamado do meu corpo, né? Esse é uma forma que meu corpo, então, é através de qual elemento? Fogo. Quem que tá ligado ali no fogo? Né? Se a gente for perceber as deusas, quem que é, né, a deusa ali do fogo? Então, é um chamado, entende? Então, todos esses sintomas físicos, inclusive, eles são conectados com esses aspectos da deusa, é uma manifestação. Quando a gente trabalha a travessia, a gente ultrapassa o físico. A gente não trabalha só com ele, a gente trabalha com o físico, com o mental, com o espiritual, com o emocional, todos esses campos, né? Percepção, ela não é só em um aspecto. Ô, Raquel. Kel. Não, e aí ela continua a pergunta falando assim, né? Se no final do processo nós teremos uma organização maior de todo, né? De tudo isso com mais clareza, que ela concorda com o Uhum, que você está falando e que ela sente que tem muitas possibilidades e esse processo ajudaria. E é exatamente, né? Porque imagina você tá se colocando, primeiro que vai estar dentro de uma egrégora que está ancorando uhum, esse processo. E para quem nunca participou de um grupo de mulheres, convido a participar, porque é algo absolutamente mágico e poderoso quando a gente se coloca num campo com outras mulheres com o mesmo propósito de se descobrir e de se autoconhecer e de compartilhar essas histórias, né? De compartilhar essas uhum. vivências. E aí, a partir do momento que você coloca, tem todo esse apoio. E aí você se ousa agir de uma forma completamente diferente daquela que está no seu script, né? Assim, isso mexe, isso vai desencadear uma série de manifestações, como você mesmo falou, né, Kel? De manifestações da nossa vida também, assim, né? E a gente consegue aí ter mais clareza de outras possibilidades que a gente pode viver. Não precisa ser dar sempre as mesmas respostas, agir sempre do mesmo jeito, né? Porque também tu falasse assim, por que que a gente fica vivendo os mesmos padrões de comportamento, os mesmos ciclos repetitivos durante a vida, né? E aí eu fico pensando que às vezes, mesmo que a gente enxergue que nós estamos vivendo um ciclo, que nós não queremos viver aquele padrão de comportamento de novo, a gente também fica repetindo porque a gente não conhece outro caminho, tu não sabe como agir de outra forma, entende? Então, eu percebo que a gente vai também repetindo porque falta ferramenta mesmo para a gente se conectar com outras formas de se viver. E aí a travessia vem justamente para, né, integrar isso e trazer essa caixinha de ferramentas para a gente, né, Kel? Além do suporte, né, físico, enfim, mas trazer essa caixinha de ferramentas para a gente ir fazendo a nossa própria alquimia, né? Aí a gente, além do grupo, né, além de toda a nossa entrega e etc., a gente tem uma série de exercícios que também é feita no Notion, né? Que a gente traz uma série de questionamentos para até para fazer refletir, né, sobre cada uma dessas deusas. E é claro que no final a gente finaliza então o encontro com Afrodite e apresentando então, né, ou quando a gente ultrapassa quando a gente finaliza a travessia,
a gente finaliza essa travessia, a gente entra em contato com as deusas que eu comentei aqui, né, que são as deusas negras, que é quando a gente entenderia que a gente estaria pronta, né, para fazer, estaria concluindo essa travessia. Por mais que fisicamente a perimenopausa ela pode durar 10 anos, por exemplo, né? Não, a gente não vai finalizar o encontro com a perimenopausa. Mas a gente vai ter um mapa muito claro de como fazer esse percurso, né? Uhum. E, e é claro que é muito interessante descobrir também, por exemplo, a partir do momento que eu entendo qual é a energia que eu acesso com cada deusa, eu também entendo dentro da mitologia dessa deusa qual que é o script que eu estou vivendo, né? Qual que é o meu padrão, né? Qual é o tipo de pessoas que eu atraio para mim, porque eu acesso essa energia. Qual é a tendência que eu tenho de emprego, enfim, de relacionamento, de estilo de vida. Tudo isso entra dentro daquela mitologia. Né? Ou de mais de uma, porque a gente não acessa só, não, a gente não é uma só, né? Então, eu consigo entender vários aspectos do que eu estou vivendo, que vai trazer para a consciência mesmo toda vai trazer clareza, né? Vai trazer para a consciência. Não sei se eu respondi a Porque Ana, não sei se eu consegui responder a Dani. enquanto elas vão respondendo, Kelsey, Uhum. né, se ficou claro, se alguém tem mais alguma pergunta também, por favor, manda aqui. Vamos dar uma passadinha rápida por cada deusa, para a gente dar Uhum. uma passadinha Então assim. tá, vamos lá? Vamos começar por Atena, pode ser? Pode ser. Tu te identifica com a Atena, né? Não, 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 mas Não? não É um muito. pouquinho? Não, um pouquinho. Eu tenho mais de Ártemis, com certeza, definitivamente mais Então de tá. Ártemis. Mas eu tô curiosa com a Atena, Tá né? bom, tá Que bom. ela é a Então vamos lá, ó. estrategista, a estrategista do rolê, assim, né? Pelo que eu, pelo É. que eu estudei. Conta um pouquinho sobre Como é ela. Isso, como é que eu vou entender a Atena, tá? Eu vou passar rápido porque a gente vai aprofundar na travessia, então eu vou dar só uma passada para a gente conseguir se localizar aí nessas energias. A Atena, ela traz a energia da estrategista e de uma pessoa lógica, ou seja, dentro dessa deusa, na luz, ela traz inteligência, praticidade, determinação, é uma pessoa focada, é uma pessoa racional, né? Consegue separar as coisas. Na sombra, ela é uma pessoa que está desconectada das suas emoções, né? Ela tem dificuldade de ser íntimo das pessoas ou de aprofundar relacionamentos, tanto de amizade como amoroso, e ela se distancia da sua feminilidade, né? Então, é uma pessoa que ela está distante disso. Ela não entra num papel vulnerável, por exemplo, né? Ela não é uma pessoa vulnerável. Reflexão, então, que eu coloquei aqui para nossa live de hoje é: você sente que precisa estar sempre no controle? Então, pessoas que sempre Hum, têm essa tendência de estar no controle, né? Como a lógica tem guiado as suas decisões? As suas decisões, elas são guiadas. Como é que se toma decisões? É de uma forma lógica? É de uma forma emocional? É de uma forma intuitiva? Como que vocês tomam as decisões da vida de vocês, qualquer uma. O que a gente faz no micro, a gente faz no macro, né? uhum. Então, essa seria a energia de Atena. A próxima, então, que é a nossa queridinha da Dona Raquel. Não, e aí é muito, assim, trazendo um pouco, né, traduzindo um pouco, né, que é assim, se a gente fosse um estereótipo, de novo, estereótipo diferente de arquétipo, tá, gente? Mas, assim, Uhum. trazendo o estereótipo da Atena, eu aqui, né, leiga do assunto, eu imagino, por exemplo, aquelas, né, as mulheres que investem muito na carreira, que estão geralmente, Uhum. assim, que querem uma atitude também muito masculina, porque essa questão muito lógica e racional, ela tem muito do masculino, né? E não, aqui eu não digo homem e mulher, né? Do masculino, da nossa energia masculina, né? Então, às vezes, quem se afastou dessa parte feminina, né? Que se veste sempre de uma forma, assim, um pouco mais com cortes mais quadrados, né? De que tragam essas linhas mais retas. Então, isso é um estereótipo, não quer dizer que seja sempre assim, tá? Gente, Esse é o que eu fico pesquisa, imaginando. ó,
pesquisa no Google mulher executiva, mulher corporativa. É o estereótipo da Atena, Atena, né? Exato. tá? Mulher de terninho, é isso. Esse é o estereótipo Aqui da estuda, que Atena, estuda, né? né? Próxima. Bora para a próxima, que a gente já Próxima, está próxima. ultrapassando o nosso limite aí. Artemis, então, que é a queridinha da dona Raquel. Ai, eu Artemis é amo. a selvagem, é a independente. Na luz, é uma Na mulher luz, livre. né? Na luz. Na luz, na luz, uma mulher livre, uma mulher conectada à natureza, conectada à intuição, né? Uma mulher autônoma. Na sombra, rejeita a vulnerabilidade. Então, tu vai verificar uma mulher que nunca está vulnerável, é uma mulher que está em sombra de Artemis. Dificuldade em criar vínculo profundo, né? E as perguntas que eu gosto de reflexão, né? Para a gente pensar aqui na nossa Artemis. Você sempre que precisa lutar sozinha, como está a sua conexão com a natureza e com o seu instinto? Então, a Artemis é a mulher de armadura, gente. A mulher que está pronta para batalha, é a mulher gladiadora. Gente, uma mulher, ó, tá super na moda isso aqui nos Estados Unidos, mulher de terno, a terna faz sentido, é bem isso. Mulher Artemis é aquela mulher que tudo toma como pessoal, as coisas, sabe? Tipo, é comigo, né? Gente, a gente por que que eu tenho necessidade de me defender, entende? A gente só tem necessidade de se defender quando a gente tá insegura com relação a gente mesma, né? Então, sombra de Artemis é que eu tenho que me justificar, é que eu tenho que me defender, é que eu tenho que lutar. Mulher não tem que lutar. Mulher tem que estar plena, né? Eu sempre brinco, né? A pessoa que tá em paz, cara, a pessoa não precisa provar nada pra ninguém, né? Então, sombra de Artemis é justamente isso. Bem isso, que preguiça. É bem isso. Mas ela Entende? tem uma luz muito bonita. Ela tem A uma outra, outra. a defensora da. Ela tem uma luz muito bonita. Essa luz da Artemis é muito bonita, gente. Já tô Vamos vendo. para a próxima, então. Eu vou sair no final da travessia. Nada a ver, que nem. Tá, vamos lá. Próxima, para quem? Estia? Ai, a Estia. A Estia é a Bora. guardiã do sagrado, né? Então, na luz, ela é uma pessoa introspectiva, centrada, conectada ao seu mundo interior e espiritualidade. Sombra pode se isolar e ter dificuldade em se expressar. Reflexão, você permite momentos de silêncio e conexão consigo mesma? Gente, aqui, e daí eu vou comentar do meu próprio caso, né? Calorões são chamados de Estia, tá? Porque a Estia, ela é guardiã do fogo, né? Então, Ah, legal. os fogachos, eles são chamados de Estia, tá? É um chamado para introspecção, é um chamado de conexão com o mundo interior, com espiritualidade, né? Então, a gente sempre vai para os extremos, né? Se eu não tenho contato com Estia ou se eu tenho demais, eu tenho aquele sintoma físico, né? Porque Então, mesmo que alguém seja extremamente espiritualizada e que tenha uma pessoa que está, tipo, por exemplo, demasiadamente no mundo espiritual e saindo da nossa realidade aqui também vai ter algum tipo de sim, problema com porque eu estou relação a em polo isso. diferente. Ou eu não acesso, ou eu acesso demais, entende? Uhum, Então, o sintoma ele se manifesta nos dois polos. perfeito. Mas vamos para a Beleza? era? É, vamos para a queridinha? A Hera é a rainha e a guardiã dos compromissos. Então, na luz, ela é uma pessoa comprometida, leal, protetora dos relacionamentos. Na sombra, ela pode se perder no papel de esposa, mãe e negligenciar a si mesma, né? Reflexão da Dona Hera. Você sente que se define pelos papéis que exerce, né? Então, o que sobra de você além dos compromissos? Cara, essa aqui é a mulher dos títulos.
eu sou médica, eu sou advogada, eu sou lá, 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 sabe? Quando eu tenho um título, quando eu tenho um. Ah, eu sou mãe de não sei quem, eu sou tia, eu sou avó. Gente, a gente é diversas coisas, né? Não existe um título, um cargo, enfim, que vai definir a gente. Nós somos muito complexos, né? Então, quando eu tô atravessada aí com a era, é quando eu tô identificada demais. Não tem problema se eu sou, sei lá, se eu sou veterinária, se eu sou não sei o quê, entendeu? Não tem problema nenhum. O problema é quando eu tô identificada demais com aquele título. Sabe quando a pessoa está identificada demais? É quando, por exemplo, ela aposenta e tem uma crise existencial quando se aposenta. Identificação demais. A pessoa se identificou com o cargo. O cargo acabou, a pessoa perdeu o sentido da vida. Entende? Uhum. Então, era sobre isso. Beleza, Deméter É, e Perséfone. Cadê nossa queridinha? Beleza, Perséfone. Perséfone. Então, a Perséfone é alquimista, a transformadora, né? Então, na luz, sensível, profunda, conectada aos mistérios do inconsciente. Pode viver em um mundo interno desconectado da realidade. Então, perguntas para a Dona Perséfone. Você tem medo da sua profundidade? Como você lida com as mudanças e ciclos? Isso aqui é a pessoa que fica muito afetada com os ciclos da vida, sabe? Então, tudo que muda muito, ou tudo que tira o chão, assim, a pessoa não consegue se adaptar rapidamente, é quando a gente está atravessado por Perséfone, né? Não consegue dar conta de mudança, O Kel, né? Então, busca por padrão, por segurança, em desequilíbrio, é. tem os dois polos, né? Me corrija se eu estiver errada, né? Por exemplo, da Uhum, Perséfone, ou ela não ela demora muito para, né, para se restabelecer, enfim, ela não consegue lidar com essas mudanças, ou também, que é o que eu me identifico mais, que para uhum, qualquer mudança que exista na vida precisa ser uma crise. A pessoa isso. para ela conseguir ter é a típica jornada do herói, assim, né? Para tudo ela precisa de ser sabe, um espetáculo de drama, assim, né? De transformação. Uhum. Isso é Quer ver outro uma polo, né? sombra? Quer ver uma Hum. sombra de Perséfone? Por exemplo, assim, me mudei para diversas casas, me mudei para diversas cidades, troco de emprego direto. Isso é sombra de Perséfone. Toda hora tem que estar mudando, entendeu? Eu tenho uma dificuldade em aprofundar, entende? Boa Eu mudo pergunta de da uma vez. Dani. Ó, mas por que sombra? Como ela é então? O que que. Eu não entendi. Por que mudar demais seria uma sombra, entende? Por que isso seria uma sombra? Acho que é isso, Dani. Você está perguntando? Ah, tá. Por que que mudar demais? Sabe, eu gosto de uma imagem de uma pessoa que tá sempre com as malas na porta. Eu sempre tô em fuga, entende? Eu preciso sempre estar mudando. Ou eu fico entediada. Existem vários motivos, né? Mas pode ser porque eu sempre fico entediada. Então eu tenho uma necessidade, né? De toda hora estar mudando, porque eu não dou conta, senão eu fico entediada. Ou eu tenho muito medo de vivenciar alguma coisa, então eu sempre tenho mala na porta. Relacionamento, qualquer coisinha que aconteceu, tipo, ó, não quero mais, tô indo, entendeu? Eu não tô Uhum. apta a parar e fazer o trabalho e desenvolver aquela questão, entende? Eu sempre, é uma fuga. Não sei se eu respondi. Lida bem com mudanças interessantes, porque se ela é a deusa da alquimia, no seu poder. É, exatamente. Ela é a deusa da alquimia que promove a mudança, mas o problema é quando isso eu lido de uma forma identificada. Como a identificação do cargo é beleza. Ah, eu sou bancária, beleza. Agora o problema é quando tudo é sobre ser bancária.
né? Então, por exemplo, para mim, eu, por exemplo, eu adoro mudança, entende? O problema é quando tudo tem que ser mudança. Se as coisas ficarem constantes, eu tenho um problema com isso, entende? Então, quando a gente, ó, ela tem a capacidade de transformar, exatamente. Mas o problema é quando eu sempre preciso que as coisas se transformem. Ô, Senão Kel, eu me perco. Oi? na luz seria, por exemplo, né, no seu poder, na luz, é justamente você acessar a sua Perséfone, a deusa, né, sua face Perséfone, quando a Uhum. vida te apresenta uma crise e você precisa lidar com ela, né? Porque às vezes não é você que cavou a Sim. crise, a vida te apresentou uma crise, a vida te apresentou uma questão e você precisa mergulhar e aprender e não lidar com, Uhum. com essa mudança de forma racional. Você precisa mergulhar para poder de fato Uhum. sair transformada, porque senão isso vai continuar se repetindo. Não seria Isso. mais ou menos isso? Ó, eu vou dar um exemplo, tá? Num relacionamento, imagina que eu tô vivendo um relacionamento abusivo. Luz de Perséfone é quando eu dou um basta, traço um limite e eu acabo aquele relacionamento. Sombra de Perséfone é quando qualquer crise que eu tenha em algum relacionamento, eu vou embora. Não sei se ficou claro agora. Então, é tipo, eu não. Eu, então existe, né, um detalhe ali. É quando eu nunca consigo discutir sobre. Eu tenho essa energia de só, tipo, correr, Abandonar. entende? Tem que mudar. Abandono, né? Então, a Perséfone em luz é aquela que tu, tipo, que sabe dar limite. As pessoas respeitam porque consegue traçar, eu vou até aqui, ó, né? O problema é quando eu assim, ó, eu não vou em lugar nenhum, entende? Eu não vou fazer nenhum trabalho. Eu já tô indo, ó. Cansou, né? Tipo, é isso. Ótimo. Beleza. Depois a gente tem, não tá aqui no meu Não tá, roteirinho, mas Deméter, também Deméter ficar é, somando. Deméter é mãe, tá? Então o que acontece? Na luz é uma pessoa, é uma energia, né, acolhedora, que compreende, que nutre, né? Na sombra sufoca. Tá? Eu gosto muito de comentar Deméter com mães de pessoas bulímicas, né? A bulimia, ela é muito quando a mãe, ela sufoca, né? Quando a mãe, ela não dá espaço, entende? Então, é essa sombra. Então, quando eu vou comentar sobre essa questão da Deméter, quais são o... Existe uma medida para a gente se nutrir, existe uma medida para a gente nutrir as nossas vidas. Quando a gente passa do limite, quando a gente perde a mão, é quando a gente vai para a sombra, entende? Ai, Dani, obrigada por aparecer. Tem que ir, né? Beijão. Obrigada. Obrigada mesmo, adorei estar aqui contigo. Obrigada pelas perguntas. Ah, dá, muito legal. Então, quando a gente está na sombra de Deméter, o que acontece? É, é quando eu sufoco, né? É quando eu deixei de nutrir, entende? É quando a pessoa ela não tem capacidade de ser ela mesma. Então, Ok. a pergunta para a dona Deméter é: o que que eu estou perdendo a mão, sabe? O que que eu estou fazendo mais do que me pediram? Sabe? É quando ninguém me solicitou, mas eu estou entregando. Gente, a gente tem que confiar também na capacidade das pessoas, entendeu? Cada um consegue dar conta da sua vida, entende? Quando eu tô na sombra da Deméter é quando eu ultrapasso esse limite, o limite Uhum. do outro lutar por si mesmo. E a nossa energia, ela não é ilimitada nesse sentido, né? Então, a partir do momento também que eu tô doando demais para o outro, eu tô tirando de mim, né? Exatamente. Energia, e se a gente entender energia como libido, né? Como energia vital mesmo. Existe um montante que eu tenho por dia. Como é que eu faço essa distribuição, Uhum. né? Beleza, vamos para a última então, Para a Afrodite, a última, nossa vamos. queridinha. A Capa de última então, maravilhosa. gente. Luz de a Afrodite então é a amante, a criadora.
né? E luz, apaixonada, conectada ao prazer, desperta criatividade e magnetismo. Isso é muito feminino. Sombra, pode buscar validação externa. Medo de envelhecer e evitar compromisso. Gente, eu adoro essa. Pergunta: como você lida com o seu desejo? Você permite sentir prazer na vida? Nossa, a Afrodite, ela chega assim, ó. E o Quais são prazer os em todos os sentidos, prazeres? né? Quais são os prazeres da vida que você se permite, né? Quais são os desejos que você dá voz? Dá voz pro seu desejo, né? O que que você deseja? Do fundo, assim, ó, do fundo, sabe? Aquele desejo É que vem da sobre isso, alma, né? Afrodite. Uhum. E daí, eu não vou entrar aqui, né, nas deusas, né, escuras, tá? Mas vamos aprofundar na travessia sobre elas. Vou falar um pouquinho que a gente vai falar sobre deusa Kali, a gente vai falar sobre Hecate, a gente vai falar sobre uma queridinha que ninguém comenta e que eu amo de paixão. Eu vou trazer todos os simbolismos dela, que é quem? A Raquel tá assim, ó, quem? Quem? Ah, quem? 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 A gente vai falar sobre Medusa. Ah, Medusa, claro. Claro. Não, já sabia. Hum. Não, eu já tava com medo que você tivesse trazido uma outra deusa. Eu falei assim, gente, a gente vai demorar, não é 2 meses, vamos fazer uma travessia de 10 anos. Mas não, tá tudo bem. Pronto, tá tudo bem. A gente vai explicar Medusa, a história que contaram pra gente e a história real, Maravilha. né? Por que que o cabelo é de cobra? Vocês já se perguntaram por que que o cabelo é cobra? O que que o cabelo representa? Ô, Kel, e pra gente encerrar esse e ir pra próxima parte, isso não Hum, tá aqui, não tá no script, tá? Vou te fazer uma pergunta porque eu me lembrei agora, mas hum. tenho certeza que você vai gostar dessa pergunta. Se tu botar lá no YouTube, arquétipos das deusas, vai ter 1 zilhão de vídeos falando como ativar o arquétipo da Cleópatra, Ah, como ativar Afrodite na sua vida. Ninguém quer ativar Perséfone, Deméter, Hera, entendeu? gente, não se, Como não se ativar? ativa. Gente, não se ativa arquétipo, tá? Se alguém falou pra vocês que se ativa arquétipo, isso é uma mentira, tá? Não existe isso de ativar arquétipo, não é. Como é que é? Tipo, eu lembro muito de Thundercats, gente. Eu revelei a minha idade, eu acho, agora, né? Falando de Thundercats. Mas, mas não tem como ativar arquétipo, gente. Não se ativa arquétipo, tá? Arquétipo a gente manifesta, que nem a gente tava comentando com a Dani aqui, tá? A gente manifesta. E aí Boa agora noite, vamos Ana. falar. Boa noite. Tô dando boa noite pra Ana, que a Ana me mandou mensagem, tá? Dizendo que ela escutou um monte que ela gostou. Ah, tá aqui. Pra mim não aparece nada, menina. Nossa, que É que loucura. ela mandou pessoalmente, por isso. Ah, tá, entendi. Deixa eu te perguntar, então, isso tudo que a Uhum. gente comentou aqui agora é o primeiro passo, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer com que todo esse conhecimento se transforme em algo benéfico para nossa vida, né? Uma mudança. Como é que a gente pode trazer isso? Eu vou conseguir primeiro conectar quais são os meus sintomas físicos com a mitologia. Então, eu vou entender a minha história, eu vou entender o que me dá energia para caminhar a vida, tá? Então, que eu lembro da palavra em inglês, cara, não tô lembrando agora da palavra em português. Como se fosse os carros que não é carro. Essa palavra As carro, movem, eu esqueci a palavra em português. As coisas que qual que é a movem a palavra? gente é drivers. Como é que se traduz Os drivers? condutores? Os Os condutores, condutores? pode ser. Não sei se funciona, mas pode ser condutores. Hum. É, o que move a gente na vida, sabe? Então, a gente vai entender o que move a gente. Daí, quando a gente descobre o que move a gente, o que vai acontecer com a gente? A gente vai naquela direção, né? Se a gente descobre o fio que está conduzindo aquilo, né?
com a energia que tá, Exatamente. tá, com a Faz energia que mais vai sentido? fazer com que a gente vá para frente. E aí, se a gente Gente, também se. Vou desculpa. falar. Eu ia comentar, tá? Existe. Eu tenho que mandar para um projeto um PDF, tá? Vamos dar um exemplo. Gente, eu consigo fazer tudo menos mandar o PDF. Quando eu entendo quais são os drivers que regem a minha vida ou que me motivam, os. Como é que é o nome de novo? Condutores? Não, mas Oi? não, agora eu entendi o que. Não, mas agora eu entendi o que tu quis falar, que é o programa, né? É como se fosse o. É o que me Não é faz me não, mover, tá? não é Não é condutor a motivação, palavra, mas mas é os o que me moti... faz me mover. Tá? O que faz com que eu me mova na vida. Quando eu descubro isso, eu vou entender como que eu consigo mandar o PDF que eu tenho que mandar ou não. É simples assim, Uhum, gente. Não existe uhum, procrastinação, tá? sim. Quando o pessoal fala assim, ah, porque procrastinação, gente, não existe procrastinação. Existe você não saber o que te motiva na vida ou não. Entendeu? É isso. Ou, por exemplo, se a pessoa, né, se um dos motivos das mulheres que estão reclamando, por exemplo, é falta de libido, né? A gente vai explorar Uhum. bem esse lado, tanto do ponto de vista físico quanto da associação com a mitologia. E aí você vai descobrir o que que é essa falta de libido, né? Que Eu não. gosto, sabe que eu gosto de falar de falta de motivação, sabe de procrastinação, sabe que eu gosto de brincar? É a mesma Uhum. coisa que convidar, sei lá, fala aí um cara que tu acha super gato, assim, sexy, etc. Puta que pariu! Ah, nossa senhora, sei lá, Cauã Raymond. Não, nem seria esse, mas tá tudo bem, vai. Tem Tá, um Cauã, zilhão, tá? vai. Vamos pro Cauã. Gente, existe procrastinação com Cauã? Dizendo Ah, assim, não, vem minha nega? Não tem, gente, não não tem. tem. Uhum. Existe procrastinação? Não existe. É só É. o que move a gente ou não. É simples assim. Ou então A Dani alguém, tá rindo. ou então assim, né? Aquela questão, alguém chega pra ti e fala assim, você tá no sofá tirada, né? E aí alguém chega pra você e fala assim, cara, você ganhou uma BMW, mas você tem que ir a pé, tem que correr uma maratona de 10 maratona de 10 quilômetros não existe, né? Mas tem que correr 10 quilômetros pra chegar pra tirar da concessionária, entendeu? Você vai, entende? Então é Quem é que o não que corre esses motiva. 10 quilômetros? Não corre. Mas óbvio É que a gente isso. também não é hipócrita, né? E é por isso que a gente uniu as duas vertentes, né? Porque a gente não é hipócrita de Uhum. achar que uma pessoa com uma anemia ferropriva que tá assim morrendo, ela até pode tentar, mas ela não vai conseguir fazer os 10 quilômetros, né? Então a gente une essas duas questões justamente para não deixar nenhuma ponta solta nesse processo, né, Uhum. Kel? Tá, o que que a gente entrega, tá na travessia? Primeiro, como a Raquel manja tudo de hormônio, manja todo desses paranauê aí de suplemento e etc. A gente fala muito sobre isso. A gente não, né? Porque eu vou falar que é ela que fala sobre isso, né? Então a Raquel manja muito e ela explica exatamente o que que acontece, quais são os detalhes e etc. O que fazer, que tipo de exame pedir. Todas essas coisas a gente fala dentro da travessia, tá? Então, por exemplo, Raquel, eu não faço ideia se eu tenho que fazer reposição de hormônio, não. Será que isso é indicado para mim? Vamos falar na travessia. É indicado para você? Não é indicado para você? Vamos comentar sobre isso. Questões de saúde mental, tá? Então, cara, eu, por exemplo, né, na perimenopausa, alterações gigantes de humor. Um dia tava feliz, outra hora queria matar alguém, na outra hora é extremamente eufórica, entende? Como que a gente faz para lidar com isso? Quais são as estratégias? O que que dá para fazer? O que que eu fiz? O que que eu não fiz? O que que funcionou? O que que não funcionou para mim? E quais são as opções? Eu não vou, a gente não tô falando só o que que funcionou para mim, a gente não vai trazer só o que funcionou para cada pessoa, tá? A travessia, ela vem exatamente com a proposta de trazer as possibilidades e você faz a sua escolha porque você é uma mulher muito Exato. inteligente, entende? Você tem capacidade de Exatamente. escolher o que você quer viver ou não. Então, é isso. Domingo a gente começa, então, a gente vai ter, como eu falei, encontro com Artemis e Atena. Primeira semana, então, exercícios para encontrar Artemis dentro da gente, né? E tô E pronta. tá pronta?
correr maratona na primeira semana. Sai para fazer uma corrida de 10 quilômetros. Se você sobreviver à corrida de 10 quilômetros, você tem Artemis dentro de você. Eu posso nadar? É mais a minha área. Pode nadar também. Obrigada. Ah, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem pra gente. A gente vai encerrar a live agora. Muito obrigada por todos os questionamentos, por todas as perguntas. Se ficou alguma pergunta que a gente não respondeu, manda pra gente que a gente vai ter um prazer enorme em responder todas as perguntas de vocês. Se quiser indicar alguém, se quiser, enfim, Raquel, eu não tenho certeza, eu não sei se é pra mim, eu não sei se eu vou conseguir fazer e etc. Eu recebo muito essa pergunta, tá? Eu tô fazendo 50 mil coisas. Que beleza, minha amiga. Você está fazendo 50 mil coisas. Será que essas Aí, meu 50 céu. mil coisas seriam as coisas que você deveria estar fazendo? Entende? Será que essas coisas que você Qual está é o fazendo, elas script que você está fazem seguindo? sentido para você? Hã? Qual é o script que você está seguindo dessas deusas que está fazendo Qual que é o 50 mil coisas? script? Participe então do primeiro encontro com Artemis e Atena, ver se vocês gostam. Se vocês não gostarem, vocês não continuam o programa. Se vocês gostarem, vocês continuam com a gente. O que vocês acham da proposta que a gente está fazendo? Tem garantia de quanto? Quanto que é a nossa garantia, Raquel? Se a pessoa quiser desistir? Ué, De tá, 7 dias. Ah, tá. Eu fiquei assim, mas eu tô falando, meu Deus. Se você Ai, Raquel, você me participar sete mata. dias e não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta, a gente devolve para você. A gente criou esse programa para que você se sinta em casa, para que você coloque principalmente toda a sua vulnerabilidade na mesa, porque ser vulnerável é ser o quê? Conectada com a sua deusa, gente. Gostei das deusas na minha vida, é isso aí. Muito bom, obrigada, Ana. Peraí, calma Vem aí, conhecer o calma, nosso trabalho. O que que mais? Quero dormir, já peraí. são meia-noite. Não, mentira, são Tu te acalma. 11h39. Tu te acalma aí que eu preciso falar o que eu prometi para todo mundo, que todo mundo me perguntou. As pessoas que me perguntaram, não sei se estão aqui ou não, Ah, é mas qual era a verdade! surpresa? Qual era a A surpresa do... surpresa! Qual que é a Bom, gente, surpresa? bom, quem tá aqui na live agora vai mandar a palavra-chave Eu sou deusa no nosso direct ou fala depois com a gente Oh, e vai receber 20% de desconto do lote atual para entrar na travessia. Gente, quem que isso deixou é isso aí? assim, Quem que eu deixou esse inventei. desconto todo aí? Ué, você fica 20%. Tô falando, já dei, já falei, agora as pessoas já sabem. E a gente não vai deixar. Tem que ser assim, ó. Tem que mandar até amanhã de manhã. Não, até hoje, né? Porque a pessoa tá ao vivo aqui. Tem que mandar até hoje. Quem assistir isso gravado, não adianta mandar depois, não. Ó, a Tô Dani já falando. mandou, eu sou deusa. Ó, é certeza. Ah, Gente, olha, eu vou dizer pra vocês que essa ideia de fazer esse projeto, uma das coisas que eu mais estou curtindo e etc, é de ter me aproximado, de ter conhecido pessoas como a Dani, por exemplo. Tá? É um prazer enorme conversar com vocês. A gente recebeu muito comentário, tanto no grupo que a gente tem no WhatsApp, quanto no Instagram, de como vocês se sentem, de como tá a vida de vocês, o que que vocês querem transformar na vida de vocês. Ó, eu não sei se vocês entendem de desenho humano, tá? Mas tanto eu quanto a Raquel, a gente é 5/1. Gente, 5/1, além de estudar pra cacete, vocês não têm noção, né? O que que é 5/1, Raquel? Explica aí pro pessoal que não entende desenho humano. a gente precisa ter profundidade naquilo que a gente vai entregar para as pessoas, entende? Então, para a gente fazer hoje, o que vocês estão vendo hoje, dia 13 de março de 2025, começou em novembro, outubro, novembro do ano passado, né? E desde então são reuniões semanais, é muito estudo, é muita coisa para a gente conseguir entregar o que a gente quer entregar. A gente está muito feliz e orgulhosa desse projeto lindíssimo que está só nascendo. Tenho certeza que será uma vida longa.
E hoje, então, sob a luz do eclipse, né? A luz, sobre a sombra, na verdade, né? Do eclipse lunar da lua de sangue, assim, me sinto muito honrada pela oportunidade de a gente, de estar sendo instrumento, né? De poder viabilizar um projeto tão bonito como esse para o mundo, junto com a Raquel. Duas Raquéis. Quem diria? Duas Raquéis trabalhando. Meu Deus do céu. Pra gente fechar hoje, então, vamos só tirar uma cartinha de tarô para ver o que que é o dos arcanos maiores do nosso encontro de hoje, pode ser? Bora. Adoro, né? Hoje eu fui numa exposição de tarô maravilhosa. Ai, que maravilha. Uhum. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Vou usar só os arcanos maiores, tá? Tá. Hum. Todo mundo respira fundo aí, se concentra no campo. Lá, o meu tarô alquímico. Vou explicar um pouquinho de alquimia no, na travessia também, hein? Vocês vão gostar. Vamos lá, posso tirar uma? Vai, Kel. Ó, é essa. Tu vai escolher. Não consigo, não. Mostra aí. Não, eu não vou mostrar. Tu tem que escolher se é essa que eu tirei aqui é essa carta do encontro de hoje ou não. Ah, sim. Ó, eu vou tirar. É? É. É essa Não, mas aqui? tira essa do lado, essa do tá do ladinho. Olha, eu apontando para a câmera como se ela fosse ver. É Vai, essa. essa. Vai, essa aí. Isso. Essa? Essa. Essa. Eu não sei se eu vou mostrar pra ti. Raquel, dá com sono? A Imperatriz. Uau. Vocês querem que eu Ok. leia o que que significa a Imperatriz? Vocês sabem o que que significa a Imperatriz? Já li em outros tarôs. Lê no teu aí, como é que é? Ela é o símbolo que representa a Terra quando a gente separa a Terra da solução. Ela é a sensação de atração, fertilidade do feminino. Gente, não podia ser outra carta, né? É isso aí. Ai, Gente, maravilhosa. Ai, a gente, gente termina então o obrigado. encontro de hoje com a Imperatriz. Então, um beijão pra vocês. Boa noite. Eu tenho que dormir, que eu tenho que acordar às 5 da manhã amanhã. Bora dormir. Então, é isso aí. Minha higiene do sono já era, né? Então, tô vendo. Um beijão pra vocês. Fiquem bem. Mandem as perguntas pra gente, tá? Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa pra gente. E foi um prazer estar com vocês hoje à noite. Isso pra Prazer, gente é Kel. fazer a travessia, né? É quando a gente aproveita o tempo que a gente tem juntas. Tá bom? Isso aí. Um beijão Beijo, pra gente. vocês. Tchau, Boa tchau. noite.